Em 12 de abril de 1981, na cabana número 28 do Keddie Resort em Keddie, Condado de Plumas, Califórnia, os corpos de 3 indivíduos foram descobertos. Glenna Sui Sharp, de 36 anos, vivia nessa cabana desde novembro de 1980, juntamente com seus 5 filhos. Na noite de 11 de abril de 1981, Sui estava com a filha Tina, de 12 anos, os 2 filhos mais jovens e um amigo deles, Justin Sart. A eles juntaram-se mais tarde o outro filho de Sui, John Sharp, de 15 anos, e o seu amigo de 17 anos de idade, Dana Vingatti, que foram vistos pegando carona à noite nas proximidades de Quincy. Na manhã seguinte, a filha de 14 anos de Sui, Sheila, que tinha passado a noite com um amigo em uma cabana vizinha, encontrou os corpos de sua mãe, irmão e do amigo do irmão deitados na sala de estar. Todos haviam sido amarrados com fio elétrico e fita adesiva médica, foram espancados e esfaqueados. Tina Sharp estava desaparecida. A natureza selvagem do crime era inegável. As paredes foram cobertas com cortes de faca e alguns móveis foram quebrados. O caso logo foi esquecido e o bizarro desaparecimento de Tina Sharp não foi resolvido, assim como os assassinatos. A cidade de Keddie começou a perder seus visitantes e o resort virou uma cidade fantasma. 3 anos após o crime, em 1984, a cabeça decepada de Tina Sharp foi descoberta perto de Feather Falls, a cerca de 50 quilômetros da cabana. Um fato curioso sobre o assassinato foi que Sheila havia encontrado seus irmãos mais novos junto com o amigo Justin dentro da casa, totalmente lesos e sem nenhum sinal de violência. Enquanto que os irmãos mais novos relataram não terem acordado nem ouvido nada, o relato de Justin foi muito confuso, pois dizia ter visto os assassinos, mas não sabia dizer se havia sido apenas um sonho. A polícia começou a desconfiar que Justin havia acordado, tocado em alguns dos corpos e voltado ao quarto, pois havia sangue na maçaneta do quarto onde estava. A investigação da polícia chegou a 3 suspeitos, os pais de Justin e um amigo deles. Eles foram interrogados incansavelmente, mas no final foram absolvidos por falta de provas. Especialistas dizem que o despreparo da polícia local comprometeu totalmente o caso. Muitos anos depois do crime, o terapeuta que tratava do pai de Justin fez uma revelação bombástica. O terapeuta disse que o pai de Justin havia confessado ter matado Sui por vingança, por ela encorajar a sua esposa a pedir o divórcio. Curiosamente, a mãe de Justin deixou o marido no dia seguinte aos assassinatos. Sobre as outras vítimas, o pai de Justin nunca confessou nada, mas a polícia desconfia de que John Sharp havia passado parte da noite do crime com o pai de Justin. Sobre os outros assassinatos, nada foi desvendado até hoje. No dia 12 de abril de 1981, um crime brutal chocou o pequeno vilarejo de Keddie, localizado no Condado de Plumas, no norte da Califórnia, uma região conhecida pelas paisagens naturais deslumbrantes, mas que, naquele domingo sangrento, se tornaria palco de um dos casos mais bizarros e não resolvidos da história criminal americana. Keddie era um lugar tranquilo, quase isolado do mundo moderno, onde as pessoas viviam em comunidades fechadas e os visitantes eram poucos. Um destino pacato, ideal para quem buscava sossego ou aventuras ao ar livre, mas que, naquela manhã gelada, viu sua tranquilidade ser quebrada por um acontecimento trágico e inesperado. A cabana número 28 do Keddie Resort, ocupada desde novembro de 1980 pela mãe solteira Glenna Sui Sharp, de 36 anos, e seus 5 filhos, seria o epicentro dessa terrível história. Ninguém poderia imaginar que ali dentro teria ocorrido uma das cenas mais brutais da história local. Sui havia se mudado para lá em busca de recomeço. Sua vida não era fácil. Criava sozinha os 5 filhos, enfrentando dificuldades financeiras e emocionais. Ainda assim, parecia determinada a dar aos filhos um lar seguro, ainda que modesto. Na noite anterior à descoberta dos corpos, a casa estava cheia. Além de Sui, estavam presentes sua filha Tina, de 12 anos, os 2 filhos mais jovens e um amigo deles chamado Justin Sart, um menino de aproximadamente 13 anos cuja família mantinha contato próximo com o Sharp. Mais tarde naquela mesma noite, por volta das 21 horas, John Sharp, de 15 anos, filho de Sui, e seu amigo Dana Vingatti, de 17,
chegaram à cabana após passarem o dia fora. Foram vistos pegando carona nas proximidades da cidade de Quincy, a cerca de 30 minutos de distância, antes de retornarem para casa. Nada indicava que aquela seria a última noite para 3 daquelas pessoas. A rotina aparentemente continuou normal. Jantaram, conversaram, talvez tenham assistido TV ou jogado algum jogo simples, como fazem muitas famílias em lugares afastados da civilização. Por volta das 8 horas da manhã seguinte, Sheila Sharp, a filha mais velha de Sue, com 14 anos, que havia passado a noite na cabana vizinha com uma amiga, resolveu ir até a casa para ver como estava todo mundo. Era algo comum, já que ela frequentemente ajudava a cuidar dos irmãos menores. Ao entrar na cabana, Sheila encontrou uma cena que jamais imaginaria. Os corpos de sua mãe, Glenna Sue Sharp, de seu irmão mais novo, John Sharp, e do amigo dele, Dana Vingatti, estavam caídos na sala de estar, imóveis e cobertos de sangue, em posições que sugeriam violência extrema. Os corpos estavam amarrados com fios elétricos e fita adesiva médica, o que chamou a atenção dos investigadores logo de início. As cordas estavam bem fixas, mostrando que os agressores sabiam o que estavam fazendo, ou tinham prática em imobilizar vítimas. Todos os 3 tinham marcas de espancamento pelo corpo e ferimentos graves causados por armas brancas, possivelmente facas. Alguns objetos da casa estavam quebrados e as paredes apresentavam cortes profundos, como se alguém tivesse usado uma faca para marcar o local ou expressar raiva. Tina Sharp, a irmã mais nova de Sheila, de apenas 12 anos, estava desaparecida. Sua ausência foi imediatamente notada, e isso aumentou o pânico entre os moradores locais e familiares que foram acionados. A polícia foi chamada rapidamente, mas nada poderia prepará-los para o que encontrariam naquela cabana. Enquanto isso, dentro da própria casa, Sheila encontrou os 2 irmãos mais novos de Tina, junto com Justin Sart, dormindo tranquilamente no quarto, sem nenhum sinal visível de violência ou trauma físico. Eles pareciam intocados, o que intrigou ainda mais os investigadores. Quando acordados, os 2 irmãos mais novos disseram que não tinham ouvido barulhos estranhos durante a noite e não lembravam de nada em comum. Já Justin, embora estivesse ileso, contou um relato confuso, dizendo ter visto pessoas durante a madrugada, mas sem ter certeza se era realidade ou sonho. Apesar de tudo, os indícios começavam a surgir. A maçaneta do quarto onde os 3 meninos estavam tinha vestígios de sangue, o que levantou suspeitas sobre o envolvimento de Justin no caso. Mas, até aquele momento, ninguém sabia dizer quem havia cometido aquele crime hediondo, e muito menos o paradeiro de Tina Sharp. Assim que a polícia chegou à cena do crime, na cabana número 28 do Kedzie Resort, os agentes se depararam com um ambiente caótico e assustador. O sangue estava por toda parte, nas paredes, no chão, nos móveis, e as marcas de violência indicavam que a morte das 3 vítimas havia sido brutal e prolongada. Os corpos de Glenna Sue Sharp, John Sharp e Dana Vingatti foram encontrados na sala de estar, em posições que sugeriam que tentaram resistir ou escapar. As mãos estavam amarradas com fios elétricos e fita adesiva médica, indicando que os assassinos tinham a intenção clara de imobilizar suas vítimas antes de atacá-las fisicamente. A ausência de Tina Sharp era o grande mistério daquela manhã. Nenhuma criança desaparece sem deixar rastros, mas naquele caso, não havia sinais claros de luta ou sangue perto da cama dela, o que gerou diversas teorias sobre o que teria acontecido com a menina de apenas 12 anos. Justin Sart, o amigo dos irmãos Sharp, tornou-se rapidamente o centro das atenções da investigação. Ele estava ileso, dormindo no quarto com os 2 irmãos mais novos de Tina, mas seu comportamento ao acordar chamou a atenção dos investigadores. Quando questionado, Justin disse ter tido uma experiência estranha durante a madrugada. Ele afirmou ter acordado e visto algumas figuras dentro da casa, mas não soube dizer quantas eram nem como eram. Sua memória parecia turva, e ele confessou não saber se aquilo tinha sido real ou um pesadelo. Apesar da confusão em seu depoimento, havia algo inquietante. Vestígios de sangue foram encontrados na maçaneta do quarto onde Justin e as 2 crianças estavam. Isso levantou uma suspeita inicial de que ele poderia ter saído do quarto, entrado em contato com os corpos e voltado para a cama,
como se nada tivesse acontecido. Os dois irmãos mais novos de Tina disseram que dormiram o tempo todo e não ouviram nenhum barulho incomum. Como eram muito jovens, sua versão foi considerada menos relevante, embora a ausência de ferimentos físicos neles continuasse a intrigar os investigadores. Enquanto isso, Sheila Sharp, a filha mais velha de Sue, tentava entender o que havia acontecido. Ela havia passado a noite anterior em uma cabana próxima com uma amiga, o que a colocava fora da cena do crime, mas não aliviava sua angústia diante do que descobrira ao retornar para casa. Sheila contou aos policiais que, ao entrar na cabana, sentiu um cheiro forte de sangue e percebeu logo de cara que algo estava errado. Ao verificar a sala de estar, viu os corpos de sua mãe e irmãos e entrou em choque, gritando por socorro e acordando os meninos que estavam no quarto. Com base nesses primeiros depoimentos, a polícia começou a traçar uma linha de investigação. As possíveis linhas incluíam invasão da cabana por desconhecidos, vingança pessoal ou até mesmo um crime motivado por ciúmes ou conflitos familiares. Os investigadores também começaram a vasculhar a área em busca de Tina Sharp. Cães farejadores foram trazidos de Quincy, e voluntários locais ajudaram nas buscas pelas florestas e montanhas que cercavam o resort. Porém, por mais que procurassem, não encontraram qualquer sinal da menina desaparecida. As buscas duraram dias, mas foram interrompidas após não encontrarem nenhuma pista concreta. O caso de Tina se tornaria um dos maiores mistérios já registrados na região, alimentando rumores e histórias sombrias sobre o local. A maior preocupação da polícia era identificar os autores dos assassinatos. Com base nas informações coletadas, eles passaram a investigar parentes próximos de Justin Sart, já que ele parecia ser a única pessoa presente no local cujo relato era confuso e contraditório. Os pais de Justin foram interrogados repetidas vezes. A família morava relativamente perto do resort e tinham uma relação próxima com os Sharp. No entanto, apesar das dúvidas levantadas pela polícia, nenhum indício concreto ligava os pais de Justin ao crime. Além dos pais de Justin, outro nome surgiu nas investigações. Um amigo próximo da família, cuja presença nas proximidades da cabana na noite do crime não pôde ser confirmada. Mesmo assim, a falta de provas físicas impediu que qualquer acusação fosse formalizada. Com as primeiras pistas sendo coletadas e os depoimentos iniciais registrados, a polícia começou a focar sua atenção no entorno de Justin Sart. Sua versão confusa sobre o que teria acontecido naquela noite parecia não se encaixar totalmente com o cenário encontrado dentro da cabana. Justin havia dito aos investigadores que acordou durante a madrugada e viu algumas pessoas dentro da casa, mas ao ser questionado mais detalhadamente, ele não conseguiu descrever com clareza quem eram essas pessoas ou quantas eram. Ele também não soube dizer por que não gritou ou tentou acordar as outras crianças. Essa lacuna em seu relato chamou a atenção dos detetives. Se ele realmente tivesse acordado e visto alguém na sala, era improvável que não tivesse reagido de forma mais ativa, especialmente considerando que estava em uma casa com outras crianças pequenas. Além disso, o fato de que ele tenha voltado a dormir após essa suposta visão foi algo que incomodou os investigadores. A presença de sangue na maçaneta do quarto reforçava a ideia de que ele poderia ter saído e tocado nos corpos antes de retornar à cama. No entanto, Justin era uma criança, e a possibilidade de ele ter ficado tão assustado a ponto de negar o que via ou até apagar parte da memória daquela noite não podia ser descartada. O trauma causado por um evento tão brutal poderia explicar suas falhas narrativas. Apesar disso, a polícia passou a investigar mais profundamente o relacionamento entre a família Sharp e a família Sart. Os dois meninos tinham aproximadamente a mesma idade e eram amigos há algum tempo, o que indicava uma certa proximidade entre as famílias. À medida que os interrogatórios avançavam, alguns fatos começaram a surgir. O pai de Justin, cuja identidade permaneceu sob certa sombra por muitos anos, tinha um histórico de comportamentos agressivos e instáveis, segundo relatos de vizinhos e conhecidos. Além disso, membros da comunidade local revelaram que o pai de Justin vinha enfrentando sérias dificuldades conjugais. Sua esposa, mãe de Justin, vinha manifestando desejo de separação há meses, e esse processo parecia estar diretamente ligado à influência de Glenna Sue Sharp.
Segundo informações obtidas posteriormente, Sui teria incentivado a mãe de Justin a deixar o marido, alegando que ele era violento e controlador. Essa postura de Sui pode ter gerado sentimentos de raiva ou vingança por parte do pai de Justin, transformando-a em um alvo potencial. Curiosamente, a mãe de Justin decidiu deixar o marido no dia seguinte ao crime. Esse movimento repentino chamou ainda mais a atenção dos investigadores, que começaram a suspeitar de que ela pudesse ter conhecimento de algo que não estava compartilhando. A relação entre John Sharp, o filho de 15 anos de Sui, e o pai de Justin também começou a ser examinada. Alguns moradores relataram terem visto os dois juntos nas horas que antecederam o crime, o que levantou a hipótese de que John poderia ter estado com o homem antes do retorno à cabana. Se isso fosse verdade, significaria que John sabia de algo, ou no mínimo, teve contato direto com alguém que estaria envolvido nos eventos daquela noite. Porém, como ele estava entre as vítimas, essa linha de investigação tornava-se ainda mais complexa. Os investigadores também começaram a explorar a possibilidade de que o crime não tenha sido cometido por apenas uma pessoa. A brutalidade do ataque, o uso de amarras, o estado das paredes e a ausência de Tina sugeriam que pelo menos 2 pessoas poderiam ter participado dos assassinatos. Por outro lado, o fato de que 3 crianças tenham permanecido ilesas dentro da casa, mesmo com toda a violência ocorrendo a poucos metros delas, também gerou dúvidas. Seria possível que os assassinos soubessem exatamente o que estavam fazendo? Ou talvez tivessem um objetivo específico? Essas perguntas continuariam sem resposta por décadas. Mas, naqueles primeiros dias, a polícia já começava a formar um perfil inicial dos possíveis envolvidos, e o nome do pai de Justin apareceria novamente, anos depois, em uma revelação chocante feita por um terapeuta. Anos se passaram desde o massacre na cabana número 28, e o caso parecia condenado ao esquecimento. A polícia local havia encerrado as investigações oficiais sem encontrar culpados, e a comunidade de Kedzie foi lentamente abandonada, como se o próprio lugar tivesse sido amaldiçoado. Muitas teorias surgiram ao longo dos anos sobre o que teria acontecido naquela noite de abril de 1981. Desde explicações racionais até versões sobrenaturais, cada nova teoria tentava preencher o vácuo deixado pela justiça oficial. Uma das primeiras teorias levantadas por investigadores independentes foi a de que o crime teria sido cometido por alguém que já conhecia o local e tinha familiaridade com os moradores. A forma como as vítimas foram imobilizadas e atacadas indicava conhecimento prévio, o que reforçava a suspeita de que não se tratava de invasores aleatórios. Além disso, o fato de 3 crianças terem permanecido intactas dentro da casa, mesmo com toda a violência ocorrendo perto delas, gerou a hipótese de que os assassinos poderiam ter entrado com intenção específica: matar apenas Glenna Sui Sharp, John Sharp e Dana Vingatti, sem prejudicar as outras crianças. Outra linha de pensamento considerada por alguns especialistas era a de que o crime poderia ter sido motivado por vingança pessoal ou conflitos familiares. Como vimos nas sessões anteriores, havia indícios de que o pai de Justin Sartre poderia estar envolvido por causa de sua separação conturbada e influência de Sui em sua esposa. No entanto, essa teoria não explicava completamente o desaparecimento de Tina Sharp. Se o objetivo fosse punir apenas Sui, por que levar a filha dela? E por que esconder apenas a cabeça dela 3 anos depois, em um local distante? Essa questão alimentou outra teoria bastante popular entre os estudiosos do caso: a possibilidade de que Tina tenha sido mantida viva por algum tempo após o crime. Alguns acreditavam que ela poderia ter sido sequestrada e mantida em cativeiro, antes de ser assassinada e decapitada posteriormente. Já outros sugeriram que Tina poderia ter sido usada como isca ou moeda de troca, talvez como parte de algo maior que envolvia grupos marginais ou atividades ilegais na região. Essa teoria, embora sem provas concretas, ganhou força devido à ausência de respostas claras. A descoberta da cabeça decepada em Feather Falls também abriu espaço para uma série de especulações. Alguns acreditavam que o responsável pelo crime queria enviar uma mensagem, enquanto outros achavam que o gesto era simbólico, como se alguém quisesse mostrar que sabia mais do que dizia. Também houve quem sugerisse que o corpo de Tina foi escondido em outro lugar e que a cabeça encontrada não pertencia a ela. Porém,
Análises forenses posteriores confirmaram que o crânio era compatível com o perfil de Tina, o que encerrou essa dúvida específica. Mas nem todas as teorias eram racionais ou baseadas em fatos. Com o tempo, histórias urbanas começaram a circular sobre o local. Muitos moradores relataram ter ouvido vozes durante a noite perto da cabana abandonada, e alguns juravam ver sombras ou figuras humanas onde ninguém deveria estar. Uma dessas lendas locais falava sobre uma presença que assombrava o vilarejo de Kedzie, especialmente a área do resort. Dizia-se que, em certas noites, era possível ouvir gritos vindos da floresta, ou sentir uma energia estranha ao passar perto da cabana número 28. Essas histórias, embora claramente exageradas, tiveram grande impacto na forma como a comunidade via o local. Para muitos, Kedzie havia se tornado maldito, um lugar onde a tragédia ainda ecoava e onde o mal nunca havia sido completamente expulso. Investigadores paranormais e curiosos interessados em fenômenos inexplicáveis começaram a visitar o local, fazendo gravações noturnas e usando equipamentos de detecção de energia. Alguns afirmaram ter captado sons incomuns, mas nada foi comprovado cientificamente. Apesar de todas essas teorias circularem, a polícia sempre manteve a postura de que o crime foi obra de pessoas reais, com motivações reais, mesmo que elas nunca tenham sido identificadas. A ausência de provas físicas e testemunhas confiáveis impediu qualquer avanço real no caso. Hoje, décadas depois, o caso da Cabana 28 continua cercado de mistério. Cada teoria traz novas perguntas, e nenhuma resposta parece suficiente para explicar totalmente o que aconteceu naquela noite de abril de 1981. Mas isso só aumenta o fascínio do público por esse crime que, até hoje, permanece sem solução. A descoberta da cabeça decepada de Tina Sharp chocou profundamente todos que acompanhavam o caso. Até então, havia esperança de que Tina estivesse viva, talvez perdida ou sequestrada. Mas essa descoberta brutal confirmava o pior. Ela também havia sido vítima daquela noite sangrenta. O fato de que apenas a cabeça tenha sido encontrada, e em um local tão distante da cena do crime, levantou novas perguntas sobre o que teria acontecido após os assassinatos. Quem teria transportado o corpo? Por quê? E por que só a cabeça foi deixada ali? Essa descoberta reacendeu brevemente o interesse das autoridades locais, mas novamente não houve avanços significativos. Sem provas concretas, sem testemunhas confiáveis e com a passagem do tempo, o caso voltou a ser arquivado como sem solução. Ainda assim, a revelação do terapeuta sobre o pai de Justin Sartre continuava ecoando na mente de muitos. Para alguns, aquela informação era suficiente para identificar o principal responsável pelo massacre, mesmo que ele nunca tenha enfrentado a justiça. Especialistas em psicologia criminal analisaram o comportamento do homem com base nos relatos do terapeuta e concluíram que ele apresentava características típicas de criminosos narcisistas e manipuladores. Pessoas capazes de cometer atos extremos e justificá-los internamente como necessários. Apesar de todas essas análises e teorias, o caso permanece oficialmente sem culpado. O pai de Justin morreu anos depois sem jamais ter sido formalmente acusado, e o mistério da Cabana 28 continua sendo lembrado como um dos crimes mais perturbadores e inexplicáveis da história americana recente. Nos anos seguintes ao crime, o caso da Cabana número 28 permaneceu nas páginas esquecidas de jornais locais e nas lembranças assustadas dos moradores de Kedzie. Mas, com o passar das décadas e o crescimento do interesse por crimes reais, o mistério começou a ganhar novas luzes. A partir da virada do século XXI, o gênero de true crime, ou crime real, explodiu no mundo todo. Documentários, livros, programas de TV e podcasts começaram a explorar casos antigos e não resolvidos, buscando respostas onde a justiça havia falhado. Foi nesse contexto que o caso da Cabana 28 voltou à tona. Jornalistas especializados em crimes reais começaram a investigar o que realmente aconteceu naquela noite de abril de 1981, entrevistando sobreviventes, vizinhos e até mesmo ex-polícias que trabalharam no caso. Um dos primeiros grandes registros midiáticos sobre o caso veio através de uma série de reportagens publicadas por um site independente dedicado a histórias sombrias e inexplicáveis. Essas matérias trouxeram detalhes nunca antes divulgados,
incluindo fotos do resort abandonado e mapas da área. Além disso, alguns membros da família Sharp, que até então tinham mantido silêncio, resolveram falar abertamente sobre o trauma vivido na época. As declarações emocionantes da irmã mais velha de Tina, Sheila Sharp, comoveram milhares de pessoas e ajudaram a humanizar o caso. Com o aumento do interesse público, produtores de documentários independentes começaram a visitar Kedzie, gravando vídeos dentro da floresta e mostrando as ruínas do resort. Alguns desses projetos foram lançados em plataformas digitais, alcançando grande audiência. Um dos documentários mais famosos sobre o caso foi intitulado Cabana 28, O Silêncio de Kedzie, produzido em 2017 por uma equipe de investigação criminal e apresentado por um renomado jornalista especializado em crimes não resolvidos. O filme fez enorme sucesso entre os fãs do gênero. O documentário explorou todas as linhas de investigação possíveis, desde a revelação do terapeuta até a possível participação do pai de Justin Sartre. Também contou com depoimentos exclusivos de pessoas que viveram perto do resort na época e que nunca haviam sido ouvidas oficialmente. Além disso, o podcast Crime Verdadeiro dedicou um episódio inteiro ao caso, trazendo análise de especialistas em psicologia criminal, revisões de relatórios policiais e até simulações de como o crime poderia ter ocorrido. O episódio se tornou um dos mais baixados da temporada. Esses meios de comunicação alternativos acabaram fazendo o que a polícia local não conseguiu: manter o caso vivo. Com cada nova produção, surgiam teorias, análises e até possíveis pistas que poderiam ajudar a entender melhor aquele crime bizarro. Muitos espectadores e ouvintes começaram a enviar mensagens para os produtores, relatando histórias pessoais ou informações familiares que poderiam estar relacionadas ao caso. Algumas delas eram apenas especulações, mas outras continham dados interessantes. No entanto, as autoridades continuaram afirmando que o caso estava arquivado. Sem provas físicas concretas, sem testemunhas confiáveis e com todos os principais suspeitos já falecidos, não havia como retomar uma investigação formal. Mesmo assim, isso não impediu que grupos independentes de investigação continuassem suas buscas. Muitos voluntários, fascinados pelo caso, passaram a estudar documentos antigos, fazer contato com parentes das vítimas e até visitar o local em busca de algo novo. Essa onda de interesse também gerou debates sobre como a polícia lidou com o caso na época. Especialistas apontaram que a falta de preparo e recursos limitou significativamente a coleta de provas, o que pode ter contribuído para que o assassino jamais fosse identificado. Assim, o caso da Cabana 28 deixou de ser apenas uma tragédia local para se tornar parte de um legado maior: o de crimes reais que desafiam a lógica, a justiça e até mesmo a própria memória humana. E, mesmo sem respostas, ele continua fascinando quem busca entender o lado mais sombrio da natureza humana. Mais do que um crime brutal e bizarro, o caso da Cabana número 28 deixou cicatrizes profundas na vida de quem viveu aquela tragédia de perto. Para os sobreviventes e familiares das vítimas, o trauma não terminou em 1981. Ele ecoa até hoje, moldando suas vidas de formas visíveis e invisíveis. Sheila Sharp, a irmã mais velha de Tina, foi quem encontrou os corpos naquela manhã de domingo. A imagem de sua mãe e irmãos caídos no chão, cobertos de sangue e amarrados, tornou-se uma marca indelével em sua memória. Até hoje, Sheila relata ter pesadelos recorrentes com aquele dia. Em entrevistas concedidas anos depois, Sheila contou como a descoberta mudou completamente sua visão do mundo. Antes disso, eu acreditava que a gente podia se sentir segura em casa. Depois daquilo, nunca mais dormi sem trancar todas as portas, disse ela em uma participação no podcast Crime Verdadeiro. Os dois irmãos mais novos de Tina também foram afetados, embora tenham vivido a tragédia de forma diferente. Eles dormiram durante todo o massacre e só acordaram quando Sheila o chamou. Mesmo assim, os traumas psicológicos apareceram com o tempo: ataques de ansiedade, medo de ficar sozinho à noite e flashbacks repentinos eram comuns. Justin Sartre, por sua vez, carregou consigo o peso de ser o único menino presente na casa que parecia lembrar algo daquela noite. Sua versão confusa sobre ter visto figuras dentro da casa, combinada ao sangue na maçaneta do quarto,
fez dele alvo de suspeitas por muitos anos. Segundo amigos próximos e terapeutas que o acompanharam posteriormente, Justin teve sérias dificuldades emocionais após o crime. Ele desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático e passou anos em terapia tentando entender o que realmente viu ou ouviu naquela madrugada. A família de Justin também sofreu as consequências. Seu pai, já apontado como possível autor do crime, tornou-se uma figura reclusa e evitava qualquer contato com a mídia. Sua mãe, que saiu de casa logo após o ocorrido, desapareceu do mapa, cortando todos os laços com conhecidos e parentes. Para a comunidade de Kedzie, o impacto foi coletivo. Muitos moradores antigos relataram terem sentido um frio constante ao passar perto da cabana número 28 nos anos seguintes ao crime. Alguns juravam ouvir vozes durante a noite, outros sentiam uma sensação de estar sendo observado. A professora local Mary Thompson, que dava aula para algumas crianças do vilarejo, disse em depoimento que o clima mudou completamente após o crime. As pessoas começaram a olhar umas para as outras com desconfiança. Era como se ninguém mais soubesse em quem confiar. Além disso, o caso trouxe à tona discussões importantes sobre saúde mental e suporte psicológico em situações de trauma. Muitos especialistas apontam que a falta de assistência adequada na época contribuiu para que os sobreviventes e familiares lidassem com o luto e o trauma de forma solitária e ineficaz. Até hoje, décadas depois, há registros de pessoas que moraram em Kedzie na época relatando sintomas de depressão, ansiedade e até distúrbios do sono relacionados ao evento. Um ex-morador chegou a escrever em seu diário que aquela noite roubou a inocência do lugar. A família Sharp, por sua vez, se fragmentou com o tempo. Sem a presença de Glenna Sui, que era o centro da casa, os filhos foram separados e adotados por diferentes parentes. Sheila, a filha mais velha, assumiu um papel de cuidadora, mas confessou que não foi fácil manter a família unida. Ela disse, em uma entrevista recente, que ainda mantém esperança de encontrar alguma resposta sobre o destino de Tina. Mesmo sabendo que é improvável, eu preciso acreditar que ela merece uma sepultura decente. Ela merece descansar em paz, afirmou emocionada. Essas histórias mostram que o impacto de um crime não se limita apenas às vítimas diretas. Ele se espalha como ondas em um lago, tocando vidas que talvez nem estivessem presentes no momento do crime, mas que carregam para sempre a dor, o medo e a busca por respostas. Mais de 4 décadas se passaram desde aquela noite sangrenta de abril de 1981, mas o caso da cabana número 28 ainda resiste à passagem do tempo. É como se o silêncio da floresta ao redor do resort tivesse guardado segredos demais para serem esquecidos. O que aconteceu dentro daquelas paredes permanece envolto em mistério. 3 vidas foram brutalmente ceifadas, uma menina desapareceu sem deixar rastros claros e uma comunidade inteira foi abalada para sempre. Mas mais do que isso, esse crime se tornou parte de um legado maior, o das histórias que nos assombram porque nunca encontraram justiça. Mesmo sem culpados identificados oficialmente, o caso continua vivo na memória coletiva. Ele é lembrado em documentários, podcasts, livros e conversas noturnas entre aqueles que ainda tentam entender como algo tão bizarro pôde ocorrer em um lugar tão pacato. E talvez seja exatamente essa a razão pela qual o caso da cabana 28 fascina tanto. Ele toca em um medo universal. A ideia de que, em qualquer momento, a tranquilidade de um lar pode ser quebrada por um ato de violência inesperado e inexplicável. Para os familiares das vítimas, porém, não é apenas uma história distante. É uma ferida que nunca cicatrizou totalmente. Sheila Sharp, irmã de Tina, disse certa vez: "Eu acordo todos os dias sabendo que minha família foi destruída ali. E eu nunca vou ter todas as respostas." Essa busca por justiça, por explicações e por paz é o que move tantas pessoas a continuarem investigando casos como esse, mesmo anos depois. Porque quando a justiça falha, resta a memória. E enquanto houver quem se lembre, o crime não será esquecido. Muitos especialistas em psicologia criminal e investigação forense apontam que casos não resolvidos têm um peso diferente na sociedade. Eles nos lembram que há sombras que jamais saem da mente humana, e que nem sempre conseguimos iluminar tudo. Além disso,
O caso também trouxe à tona questões importantes sobre a forma como crimes violentos são tratados pelas autoridades locais. Muitos apontam que, se a polícia tivesse contado com mais recursos e treinamento adequado, talvez o resultado tivesse sido diferente. Keji, hoje uma cidade fantasma, carrega o peso dessa história como poucos lugares podem compreender. Suas ruas vazias, suas cabanas abandonadas e a natureza que lentamente devora o resort são testemunhas mudas de um crime que ninguém conseguiu resolver. E ainda assim, mesmo com todo o horror, há algo humano nisso tudo. Uma história de amor familiar, de luta por sobrevivência, de dor e perda. Glenna Sui Sharp era uma mãe solteira lutando por seus filhos. Seus filhos eram crianças cheias de vida, sonhos e futuro. Tina Sharp, cuja cabeça foi encontrada 3 anos depois, merecia crescer, amar, errar e aprender. John Sharp, seu irmão, tinha amigos, hobbies e um futuro promissor. Dana Vingatti, amigo de John, também fazia parte de uma família que o esperava em casa. É por isso que este caso toca fundo. Não é só pelo mistério, pelos detalhes brutais ou pela ausência de culpados. É porque, antes de tudo, essas eram pessoas reais, com histórias reais, que foram arrancadas do mundo de forma cruel e sem resposta. Por fim, queremos te convidar a fazer parte dessa memória coletiva. Compartilhe esse vídeo com alguém que gosta de histórias reais, que se interessa por crimes que desafiam a lógica ou que simplesmente valoriza a importância de lembrar de quem foi esquecido. Se você chegou até aqui, significa que se importa. Então, clique no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum conteúdo novo. Deixe seu comentário dizendo o que achou desse caso, e se você tem alguma teoria sobre o que realmente aconteceu naquela noite. E, acima de tudo, curta esse vídeo para ajudar a manter essa história viva. Porque enquanto houver quem conte, haverá quem lembre. E enquanto houver quem lembre, haverá esperança de que, um dia, a verdade venha à luz.